Diz assim, amém, os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Amém, os irmãos podem se assentar à vontade, em Jesus. Quero aqui antecipar meus agradecimentos. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Vanderlei, pela confiança mais uma vez. Que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando poderosamente sua vida, seu ministério, sua família, sua casa, sua esposa, a casa, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pelo meu amigo de infância, que já foi falado aqui, pastor David Nascimento, como ele falou aproximadamente aqui, né? Os adolescentes ainda já serviram ao Senhor, tocando guitarra para baixo, bateria, se a gente poder tocar bateria. A gente sabe arranhar um pouco de nada, né? A gente não sabe, a gente está aprendendo. Eu tenho o costume de dizer que eu estou aprendendo, porque guitarra é algo infinito, contrabaixo, essa parte instrumental é algo infinito. A gente pensa que sabe alguma coisa, chega lá na frente, tem outro que sabe mais do que a gente fica. Então a gente tem que ter humildade de falar que a gente está aprendendo, está sempre aprendendo, está sempre tendo novidade. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estou muito feliz de ver esses irmãos, pastor David, meus irmãos aqui, essa igreja cheia, está maravilhoso ver novas faces aqui. Que Deus abençoe você, visitante, você que também é da igreja, mas que está vindo assim hoje, que Deus abençoe. O importante é que você veio, você foi cultuar, você vai lembrar. E você vê a Deus, e a palavra de Deus já foi falada aqui na leitura oficial, Salmo 100, para nós servirmos ao Senhor com alegria. Então nós temos que entrar na casa de Deus, irmãos, não com tristeza, como se tivesse vindo para o velório, mas temos que nós adorarmos, bendizer, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo passa. Se eu perguntar aqui para alguém quem é que tem problema aqui, meu Deus, eu quero nem saber, porque às vezes o seu problema pode ser pior do que o meu, sua dificuldade pior do que a minha. Então, às vezes eu vou estar toda chorando no seu lugar. Então, tem pessoas que estão passando situações que só Deus sabe. Como foi citado aqui, pessoas que nós poderíamos ir para passando situação muito difícil. Mas, o importante é você veio. Se você veio, foi porque não foi você que veio, na verdade. Por você querer, mas porque o Senhor te tocou. O Espírito Santo te trouxe para você vir aqui nessa noite, para você cultuar o Senhor. E o salmista Davi vai expressar no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos para casa. Os irmãos já sabem de qual, está vendo? Ô glória, isso é maravilhoso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ô glória, bendito seja o nome dos irmãos. Estava pedindo para o papai uma mensagem para a igreja, como hoje é intitulado culto de libertação. Então, tive o prazer de estar lendo aqui uma passagem muito bonita, uma passagem muito linda a respeito de cura, a respeito de milagre. Que milagre é esse? Extraordinário. Então, nós vamos estar explorando aqui nessa noite com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque eu sozinho aqui não faço nada. Quem manda aqui é Deus, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para a coração é dele, a glória. Quem vê se diminua eu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se a gente olhar para a história deste homem, do qual agora nós acabamos de ler, esse capítulo 9, versículo 1, já vai introduzindo dizendo: passando Jesus de um homem cego de nascença. Eu quero entrar um pouco aqui na história deste homem. Irmãos, ele não é um cego que ficou cego à toa, se às vezes alguma coisa machucou o olho dele, algum veneno, alguma coisa, algum cego, ele ficou cego. Não, irmãos. A Bíblia Sagrada vai dizer que este homem era cego de nascença. E pelo decorrer da leitura, talvez você já leu essa leitura, acredito eu que você já tenha lido essa leitura.
lerei também, já tem passado nessa leitura, vai entender que em algum momento vai aparecer a família deste homem. Eu fico tentando imaginar aqui, amados irmãos, você pode também imaginar comigo, uma família, dá para entender no decorrer do contexto, que essa família eram pessoas que conheciam a Deus, conhecia as leis mosaicas, porque se a gente olhar para a história do povo judeu, desde criança, já começa a aprender que só existe um Deus. Em Deuteronômio, Devarim no hebraico vai dizer: olha, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E todo judeu sabe disso, que só existe um Deus. No hebraico é Adonai Echad. Olha só, Israel, Adonai Echad, o Senhor é o único Deus, o único só Senhor. Por que eu estou falando isto? Porque no contexto da história você vai perceber que esse jovem foi indagado, a família foi indagada. E também os discípulos, ao ver Jesus fazendo aquele milagre extraordinário, vai indagar também, vai perguntando: Senhor, por que esse senhor nasceu cego? Quem pecou? Foram seus pais? Ou foi ele para poder sair cego assim? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se a gente olhar para as famílias, que tem pessoas que sofrem algum tipo de deficiência, não é fácil, não é nada fácil, é muito triste, irmãos. Quem sabe aquele casal planejava uma família sadia, normal, e de repente eles se relacionando, vai chegar um momento em que aquela mulher vai engravidar, e quem sabe ela esperando que o filho nascesse normal, saudável, e de repente nasce uma pessoa, um bebê com deficiência visual, cego. Irmãos, somente pessoas que têm alguém na família com algum tipo de deficiência, seja cegueira, seja paralisia, algum tipo de deficiência, sabe como é o sofrimento. Já perdeu todas as esperanças. Essa é a realidade. Uma família que tem alguém cego já não tem mais esperança que aquela pessoa enxerga um dia. Uma pessoa, uma família que tem alguém com uma deficiência nas pernas, no braço, alguma coisa, também já perdeu a esperança. Talvez a mentalidade dela jamais imaginaria que lá na frente pudesse haver um milagre. Por mais que acreditasse em Deus, que acredite em Deus, o Todo-Poderoso, que pode sim fazer o impossível possível, como diz o pastor David, que falou aqui uma palavra muito poderosa, muito bonita a respeito do vale de ossos secos, que representava a nação de Israel que estava no estágio pecaminoso daquela situação. O pecado estava tão alarmante, tão terrível, que estava na condição de ossos secos. Mas para Deus nada é impossível. Verdade. Para Deus nada é impossível. Então aquela família, amados irmãos, viveu muitos anos, quem sabe carregando aquela criança, aquele bebê, aquela criança, até chegar uma fase em que ela sozinha talvez conseguisse. A Bíblia não vai dizer conjectura de andar com alguma varinha, que a maioria dos cegos, né, tem alguma coisa no bastão para conduzir.
assim, né? Outrora tem outros que tem um cão guia, né? Tem um cachorro que já é habilitado para aquilo, aquele cachorro vai farejando e vai levando ali a pessoa, guiando, cuidado ali para não. Se tiver algum buraco, vai perceber, vai conhecer. Se tiver alguma escada alta, uma coisa que vai fazer tudo e sair e cair, aquela varinha vai dar condição. Irmãos, tem um cego aqui na minha esperança, não sei, certo, ele é totalmente cego, mas eu fico impressionado, pastor. Ó, toda vez que eu passo de moto, vem aquele cego ali, bem no asfalto. Irmãos, você pode imaginar tantos caminhões de cana, telhado 3, carregado de cana, outro lado de madeira, outro lado de boi, passando, e aquele não está ali ainda, Deus protegendo. É só milagre, irmão. Porque às vezes a rua toquei disparado do louco, e o camarada está lá aí, Deus está protegendo. Para você ver o cuidado de Deus com essas pessoas que têm esse tipo de problema, deficiência. Quantos livramentos sem brincar de escorpião, brincar de cobra e outras coisas mais, Deus protegendo. Você pode imaginar isso, irmãos? Como Deus é tão maravilhoso, o cuidado de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. É por isso que você tem motivo de sobra para cultuar, para adorar, para bendizer, para exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aquele jovem, talvez, irmãos, não tendo esperança, mesmo conhecendo, ouviu falar de Moisés, de Elias, de Eliseu, que eram os homens da Bíblia que, quem conhece a história de Elias, sabe, nós fazemos milagres, da viúva, e assim por diante. Eliseu, até mesmo morto, o camarada foi jogar numa cova, o osso dele tocou no rosto do outro, o outro ressuscitou. Então, nós podemos ver aqui que eles conheciam a história de pessoas de Deus, de homens de Deus que tinham um dom de cura, de milagres, assim por diante, profetas e tal. E quem sabe também este homem sabia a respeito do Mashiach. O que é Mashiach? Messias, o Cristo, traduzido para você entender em português, que é a mesma coisa, eu estou falando em hebraico, Mashiach, em português é Cristo, que quer dizer o ungido de Deus. Quem sabe eu ouvi falar também, porque Moisés ele profetizou que haveria de vir um como ele, nascerá dentre vós um varão igual a ele, ou seja, o tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo, um tipo de enviado de Deus para conduzir o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como disse, irmãos, os judeus são conhecedores da palavra melhor do que você, melhor do que eu, quem sabe, conhece muito da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É tanto que Jesus vai dizer: não foi ele que pecou, não foi ele que pecou, e nem seus pais que pecaram, pastor Vanderlei. Então nós vamos entender o quê? Que eram pais que viviam de acordo com a palavra, eram pais crentes, vamos dizer assim, vamos entender, e conheciam a Bíblia, conheciam a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aconteceu uma situação indesejável, que ninguém deseja acontecer na sua vida, que alguém na família nasça cego ou deficiente. Uma pessoa, uma mulher que é grávida, o que a gente pensa? Vamos torcer, vamos orar para que o filho esteja bem, para que nasça saudável, para que nasça perfeito. Isso mesmo, pastor Vanderlei? Para que nasça perfeito, irmãos. É esse que é o desejo de todos nós. O desejo de todos nós é que todos os bebês nasçam perfeitos. E tem pessoas ali que fazem votos, Se Deus me dá um filho perfeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer uma fertilidade, eu vou dizimar mais, eu vou enfrentar mais, eu vou fazer isso, aquilo outro. Alguém faz algum tipo de voto, algum tipo de compromisso, para que aquele bebê nasça saudável. Eu não sei se essa família fez isso, porque a Bíblia não dá muita explicação a respeito da família, só conta que eles não tinham pecado, não foi eles que pecaram para que o filho nascesse cego. Mas aconteceu.
Aquele menino nasceu com deficiência visual. A Bíblia não fala quantos anos antes de Jesus curá-lo, quanto tempo ele ficou cego. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha. Irmãos, mas não é fácil. Apesar que, entre aspas, a pessoa acaba acostumando. Querendo ou não, né? Por que eu estou dizendo isso? Uma pessoa assim não consegue bater em nada. Ele passa aqui normal, aqui com essas paredes aqui, ó, ele consegue desviar aqui, andar normal, como não tivesse nada. Eu já vi cego andar assim, irmãos, assim, ó, normal, assim, ó. Nem parece cego. Parece chegar aqui mais que muita gente. Parece que acostuma com o ambiente, principalmente, irmãos, dentro da sua casa. Pastor Vanderlei tem um cego ali, quando a gente estava no ministério, a gente foi morar com um filho que é cego de nascença. O camarada, irmãos, vai na cozinha, vai embora, assim, alta velocidade, sai correndo, vai para a rua, volta e tal, vai na direção da voz que você fala com ele e tudo. Ele escuta. É impressionante, irmãos, impressionante. E tem cego também que lê, sabia? Tem cego que lê. Já tem uns livros, né, que é apropriado para ele, vai com o dedinho assim, ó. Consegue ler as coisas. Então, querendo ou não, irmãos, ele acaba acostumando ali com a deficiência, com a dificuldade. Eu não sei como aquele jovem se encontrava, irmãos. Glória a Deus. Mas eu posso ver, pastor Vanderlei, Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, nos atributos divinos, sabendo de tudo, olhando do céu e vendo aquele sofrimento daquele homem. A palavra de Deus vai dizer que Deus não tem prazer em sofrimento de ninguém. Aquele homem nasceu realmente cego, mas como Jesus disse para os seus discípulos, que aquele homem nasceu cego para quê? Para que a glória de Deus fosse manifestada. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então eu posso ver, irmãos, aqui, ó, passando Jesus. Eu não sei como está a sua situação nesta noite. Eu não conheço o seu problema. O problema aqui é notório, é a cegueira de choro. Mas o seu problema, Jesus já está olhando. Jesus já está passando aí. Jesus está te observando e vendo o seu problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele já está de olho em você. Aqui diz que ele viu um homem cego. Jesus está te contemplando. Glória a Deus. Jesus está vendo o seu problema. Ele sabe da sua dificuldade. E você sabe que esse problema seu ainda tem solução. Glória a Deus. E Jesus pode resolver o seu problema. Porque Ele é Deus. Ele resolveu um problema que aos olhos humanos, pela ciência, jamais poderia solucionar, jamais poderia resolver. Aí Jesus vai passando e viu um homem cego de nascença. Aí o que Jesus vai fazer? É o versículo 5, versículo 6. Vai dizer que Jesus vai se aproximando dele. Olha para você ver o poder de Deus. Até a saliva de Deus é poderosa. Cospe no chão. Pega aquele barro molhado de cuspe. Você pode imaginar isso? Aquele barro de cuspe. E vai fazendo assim, ó. E de repente ele se transforma num lodo.
olhos do céu. Você pode imaginar isso? Jesus fazendo isto, pegando lodo e esfregando os olhos do céu. Irmãos, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque está na Bíblia. Existem milagres, irmãos, que às vezes a gente fica questionando, mas por que tem que ser desse jeito? Porque eu já vi pregador questionar milagre que Deus faz usando outras pessoas. Quem sou eu para questionar? Porque às vezes se eu colocar a mão na cabeça de uma pessoa, que a pessoa cai, tive um arrebatamento de sentido, e aquela pessoa sair curada, amém. Por quê? É uma forma que Deus quer usar. E biblicamente falando sobre a anestesia espiritual, foi o que Deus fez em Adão. Deus pega Adão, anestesia ele, faz todos ter um sono profundo. O que uma anestesia faz, irmãos? Não dá sono? Quando o médico chega e aplica anestesia em você, você fica dormente, você não sente nada. É isso que Deus fez em Adão. Aí Deus pega o serrote e pega. A Bíblia fala que vai serrar a costela de Adão e vai fazer a sua esposa. Porque, irmãos, Deus tem suas formas de tratar, só para trabalhar. Se Deus falar assim, vou falar com o pastor Vanderlei, que ele vai fazer assim, assim, assado. É ele, Deus. Quem sou eu para falar uma coisa? O importante é o resultado. É o que Jesus fez. Cuspiu. Mas, gente, cuspiu um trem nojento, né? Vamos ser sinceros, cuspiu um trem nojento. Uma vez eu na escola estava passando e tinha uma ponte assim, tinha escadaria. As crianças passando, os adolescentes, na verdade, era um grupo de adolescentes, eu embaixo. Passou um camarada lá de cima da costa. Sabe onde o curso bateu? Vazaram. O Edilson. Escorregou, passou perto do nariz na boca. Eles não têm fedorento. Meu Deus do céu. Tive que procurar um banheiro para lavar, né? Pelo amor de Deus, irmãos. Você sincero, pastor Vanderlei. Curso pede. Irmão. Aí Jesus pega e encosta e faz um novo. Então, às vezes, quem estava vendo aquele cenário, quem estava assistindo o cenário, parecia ser algo nojento, irmão, não é? Parecia ser algo nojento. Mas Deus tem as suas maneiras, como eu disse aqui, de trabalhar. Glória a Deus. Então ele pega e faz aquele lodo e passa nos olhos do cego e manda ele lavar. O cego não viu nada, coitado. É cego, como é que ele ia ver? Mas ele sentiu um trem gelado, ele sei lá se era gelado, se era quente. Esfregar com seus olhos. Ele sentiu alguma macia com terra, sei lá, o lodo. Ele sentiu ele passar a esfregar com seus olhos. Mas ele obedeceu, foi lá lavar. Glória a Deus. E quando ele lavou, a palavra de Deus vai dizer que apareceu algo poderoso. Algo que a ciência não pode explicar. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que ele voltou enxergando. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, ele lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Voltou vendo. Voltou enxergando. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você pode imaginar o tamanho desse Deus que você está servindo? Glória a Deus. Para fazer um camarada que nasceu cego, de nascer sem enxergar, só Deus tem esse poder. Isso é atributo divino. Glória a Deus. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele está presente aqui nessa noite. Ele quer curar nessa noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual o problema que você
talvez o seu problema seja inferior ao problema que esse cego está passando, mas Jesus pode solucionar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E Ele está passeando entre os castiçais. Ele está passeando aqui neste lugar.